Oi, eu sou a professora Alessandra, vim falar para vocês sobre ciências e é importante que, caso vocês tenham dúvidas, comentários, sugestões, vocês deixem aqui embaixo. Se puder curtir e compartilhar também é uma força bem legal. E hoje eu vou falar do quê? Eu vou falar dos fixistas, porque para a gente discutir sobre se as espécies elas evoluem ou se elas são fixas, a gente tem que ver todas as ideias que nós temos, né? Como que começa isso? Primeiro alguém se questiona. E quando alguém se questiona, a primeira resposta que vinha antes era a forma mítica. Então a gente explicava o que ocorria na natureza de maneira mítica, mitológica. Aí, passado essa ideia, começa a filosofia. O legal da filosofia é que a filosofia ela traz o avanço para a ciência quando ela começa o questionamento. E quem fala na filosofia sobre se as espécies evoluem ou se elas são fixas? E daí começo a falar sobre os fixistas. Aristóteles. Bom, vamos datar da onde está Aristóteles. Aristóteles está de cerca de 400 anos antes de Cristo, tá? Então a gente vai falar de um antes do cristianismo. E Aristóteles fala sobre um princípio ativo que levaria à geração espontânea. E quando ele fala em geração espontânea, ele fala que algo, uma matéria viva, se cria de uma matéria inerte e que ela é fixa. Então, Aristóteles faz parte dos que creem no fixismo, nos fixistas. E ele discute isso, ele até fala que se você fizer uma certa mistura, ele dá uma receita, você vai ver que de uma matéria inerte, de uma matéria que não tem vida, aparece a vida. E por muito tempo a gente discutia isso. Então, até o século 17, 18, ainda se acredita na teoria da abiogênese. E a abiogênese é quando se cria a vida da não vida. E então essa é a ideia filosófica fixista. Daí eu vou para a visão religiosa, quando eu coloco um criador. E eu falando no criador, eu venho com o criacionismo. Então, criacionismo vem da criação. E as espécies, elas são fixas, do jeito que elas foram criadas, elas permanecem. Elas são perfeitas e elas vêm de um criador. E esse criador criou o homem conforme o seu semelhante. Então a gente já percebe que é a visão que os cristãos têm sobre as espécies, né? E aí eu também tenho o catastrofismo. O que é o catastrofismo? É quando Cuvier vem para explicar esses fósseis. Porque começaram a encontrar fósseis e se perguntar, ué, mas e essa espécie que existia e não existe mais? Para onde ela foi? O que aconteceu com ela? E aí o Cuvier fala que de tempo em tempo, de ciclos em ciclos, a Terra acontece uma catástrofe e com essa catástrofe espécies são eliminadas e novas espécies são criadas. Então essas são as três visões que a gente tem do fixismo e logo eu volto com Lamarck e Darwin para continuarmos essa conversa. Muito obrigada e até a próxima.